Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos juntos iluminar mentes e corações com a sabedoria divina da Bíblia. A angústia e a opressão dominavam o coração do povo de Israel. Imagine por um momento, estar preso em um ciclo de dor, sem ver uma saída. É nesse cenário que a história se desenrola, revelando um Deus que não se esquece de suas promessas. As palavras de Moisés ecoam: "Deixe meu povo ir." Mas quem se atreve a desafiar o poder de um faraó? A tensão é palpável. O que acontece quando a fé se encontra com o impossível? E se eu te dissesse que, em meio ao desespero, há uma luz que brilha? Você já parou para pensar no poder que uma simples oração pode ter? O que será que Deus tem reservado para aqueles que confiam nele, mesmo quando tudo parece perdido? À medida que a narrativa avança, prepare-se para descobrir não apenas profecias cumpridas, mas a manifestação do poder divino em meio à adversidade. Histórias que nos mostram que, mesmo em tempos de crise, a graça e a misericórdia de Deus estão à nossa espera. E você, está pronto para ser surpreendido? Vamos juntos desvendar essa jornada de fé e transformação. O conflito entre Moisés e Faraó. Quando penso no confronto entre Moisés e Faraó, não consigo deixar de sentir uma mistura de admiração e incredulidade. Aqui estava um homem comum, Moisés, que se apresentava diante do governante mais poderoso da época, um homem que se achava acima de qualquer lei, desafiando não apenas a autoridade do Faraó, mas também a própria estrutura de crenças que sustentava o Egito. Faraó, por sua vez, representava o poder humano em sua forma mais arrogante. Ele acreditava que era um Deus entre os homens, e isso tornava sua resistência às demandas de Moisés ainda mais impressionante. Como alguém poderia ignorar a voz de Deus que falava através de Moisés? Essa é a pergunta que não sai da minha cabeça. A primeira confrontação foi, sem dúvida, um momento crucial. Quando Moisés pediu a libertação do povo hebreu, Faraó não apenas negou, mas também aumentou a carga de trabalho dos israelitas. Essa resposta não foi apenas uma ação de raiva, foi uma demonstração de poder, uma forma de mostrar que ele não se deixaria intimidar por um simples pastor de ovelhas. É impressionante pensar que, em um momento de tão grande tensão, Faraó optou por reafirmar sua posição, como se a escravidão fosse um símbolo de sua força. Isso me faz refletir sobre quantas vezes, em nossas vidas, nós também resistimos a mudanças necessárias, mesmo quando sabemos que elas são boas para nós. A resistência de Faraó é um lembrete de como o orgulho pode cegar as pessoas. Ele viu as pragas como meros truques ou mágica, não como sinais do poder divino. É quase trágico, se pensar bem, que um homem tão poderoso se deixasse levar por sua própria vaidade. Essa luta entre Moisés e Faraó simboliza a eterna batalha entre a fé e a incredulidade, entre a submissão a Deus e a autossuficiência humana. Como Moisés se sentiu ao se deparar com essa muralha de resistência? Eu imagino que, em alguns momentos, ele deve ter se sentido desencorajado, mas a determinação que ele carregava era inabalável. O que mais me fascina nessa história é a forma como Moisés, mesmo diante de tantas dificuldades, manteve a fé em seu chamado. Ele não estava apenas representando a si mesmo, estava levando a voz de Deus, e nesse sentido, ele tinha uma força que Faraó nunca poderia entender. A tensão entre esses dois homens nos ensina tanto sobre o poder da fé quanto sobre os limites da arrogância humana. Como podemos, então, aplicar essa lição em nossas vidas? Será que nos momentos de conflito, conseguimos nos lembrar da força que vem de nossa fé? Ao refletir sobre essa narrativa, percebo que o conflito entre Moisés e Faraó é mais do que uma simples história de opressão e resistência. É uma lição sobre o que significa realmente lutar pela justiça e pela verdade, mesmo quando tudo parece estar contra você. Através dessa lente, a figura de Moisés brilha ainda mais intensamente, não apenas como um libertador, mas como um símbolo de esperança, um lembrete de que,
independentemente da resistência que enfrentamos, a verdade e a justiça sempre prevalecerão no final. #A promessa de libertação. A promessa de libertação que Deus fez ao povo de Israel é um dos aspectos mais emocionantes da narrativa. Essa promessa não é apenas uma declaração vazia, é uma reafirmação da aliança de Deus com seu povo, um compromisso que transcende gerações. Quando olho para essa parte da história, sinto uma profunda conexão com a ideia de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da esperança está sempre presente. Deus, em sua fidelidade, nunca abandona aqueles que confiam nele. Essa é uma mensagem poderosa que ressoa não apenas no contexto histórico, mas também em nossas vidas hoje. A expectativa de libertação é um tema recorrente em muitas culturas e religiões. Para os israelitas, essa promessa era um farol em meio à opressão. Eles estavam vivendo sob um regime brutal, e a ideia de que Deus estava prestes a intervir era um consolo imenso. É interessante notar que, mesmo diante do aumento da carga de trabalho e da opressão, a esperança de libertação não se apagou. Isso mostra que a fé pode resistir mesmo nas situações mais adversas. Eu me pergunto quantas vezes nós, em nossas vidas cotidianas, deixamos de acreditar em dias melhores, e assim, perdemos de vista a promessa de que sempre há uma saída. Além disso, a fidelidade divina é um tema que não pode ser subestimado. Deus não fez apenas uma promessa, ele a reafirmou em momentos de crise. A aliança com Israel era um testemunho de que, mesmo em meio à dor, ele estava presente. É fácil perder a fé quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, mas essa narrativa nos convida a recordar que a fidelidade divina não é condicionada às nossas circunstâncias. Quando penso em como Deus se comprometeu com seu povo, sinto que isso também nos encoraja a permanecer firmes em nossa própria fé, independentemente dos desafios que enfrentamos. A promessa de libertação também nos ensina sobre a importância da esperança coletiva. Quando Moisés trouxe essa mensagem ao povo, ele não estava apenas falando para indivíduos, mas para uma nação inteira. A ideia de que um futuro melhor estava por vir uniu os hebreus em torno de um propósito comum. Isso me faz refletir sobre quantas vezes em nossas vidas nos isolamos em nossas lutas, esquecendo que a esperança pode ser multiplicada quando compartilhamos nossas histórias e sonhos com os outros. Em momentos de crise, a força da comunidade é essencial para manter a esperança viva. Finalmente, a promessa de libertação é um convite à ação. Não se trata apenas de esperar passivamente por um milagre, é sobre se mover em direção à liberdade e à justiça. Moisés não apenas recebeu a promessa, mas também se tornou o agente de mudança que conduziria seu povo para fora da escravidão. Isso nos desafia a considerar como podemos agir em nossas próprias vidas para promover a mudança e a libertação, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor. Em um mundo que muitas vezes parece estar cheio de opressão, a mensagem de que a libertação é possível continua ressoando, e cabe a nós dar os passos necessários para realizá-la. O conflito entre Moisés e Faraó. Quando penso no confronto entre Moisés e Faraó, não consigo deixar de sentir uma mistura de admiração e incredulidade. Aqui estava um homem comum, Moisés, que se apresentava diante do governante mais poderoso da época, um homem que se achava acima de qualquer lei, desafiando não apenas a autoridade do faraó, mas também a própria estrutura de crenças que sustentava o Egito. Faraó, por sua vez, representava o poder humano em sua forma mais arrogante. Ele acreditava que era um Deus entre os homens, e isso tornava sua resistência às demandas de Moisés ainda mais impressionante. Como alguém poderia ignorar a voz de Deus que falava através de Moisés? Essa é a pergunta que não sai da minha cabeça. A primeira confrontação foi, sem dúvida, um momento crucial. Quando Moisés pediu a libertação do povo hebreu, Faraó não apenas negou, mas também aumentou a carga de trabalho dos israelitas. Essa resposta não foi apenas uma ação de raiva, foi uma demonstração de poder, uma forma de mostrar que ele não se deixaria intimidar por um simples pastor de ovelhas. É impressionante pensar que,
Em um momento de tão grande tensão, Faraó optou por reafirmar sua posição, como se a escravidão fosse um símbolo de sua força. Isso me faz refletir sobre quantas vezes, em nossas vidas, nós também resistimos a mudanças necessárias, mesmo quando sabemos que elas são boas para nós. A resistência de Faraó é um lembrete de como o orgulho pode cegar as pessoas. Ele viu as pragas como meros truques ou mágica, não como sinais do poder divino. É quase trágico, se pensar bem, que um homem tão poderoso se deixasse levar por sua própria vaidade. Essa luta entre Moisés e Faraó simboliza a eterna batalha entre a fé e a incredulidade, entre a submissão a Deus e a autossuficiência humana. Como Moisés se sentiu ao se deparar com essa muralha de resistência? Eu imagino que, em alguns momentos, ele deve ter se sentido desencorajado, mas a determinação que ele carregava era inabalável. O que mais me fascina nessa história é a forma como Moisés, mesmo diante de tantas dificuldades, manteve a fé em seu chamado. Ele não estava apenas representando a si mesmo, estava levando a voz de Deus, e nesse sentido, ele tinha uma força que Faraó nunca poderia entender. A tensão entre esses dois homens nos ensina tanto sobre o poder da fé quanto sobre os limites da arrogância humana. Como podemos, então, aplicar essa lição em nossas vidas? Será que nos momentos de conflito, conseguimos nos lembrar da força que vem de nossa fé? Ao refletir sobre essa narrativa, percebo que o conflito entre Moisés e Faraó é mais do que uma simples história de opressão e resistência. É uma lição sobre o que significa realmente lutar pela justiça e pela verdade, mesmo quando tudo parece estar contra você. Através dessa lente, o conflito entre Moisés e Faraó, quando a gente fala do confronto entre Moisés e Faraó, logo vem à cabeça a ideia de um embate titânico, como uma batalha épica entre um herói e um vilão. Mas, na verdade, o que vemos ali é muito mais do que isso. É a resistência de um homem que se recusa a ouvir a voz de Deus, mesmo diante de sinais claros do poder divino. Faraó, com sua soberania arrogante, ignora as advertências de Moisés, ao mesmo tempo, subestima a força que está por trás do profeta. Essa dinâmica é cheia de nuances, e é fascinante perceber como as pragas se tornam uma forma de Deus mostrar sua soberania. As pragas, que se desenrolam como uma série de eventos catastróficos, não são apenas punições para o faraó teimoso, mas também um chamado à reflexão. Cada uma delas é um símbolo poderoso da supremacia de Deus sobre os deuses egípcios. Por exemplo, a transformação da água em sangue, que desafiava diretamente o deus Apis, o deus do Nilo, não era só para causar sofrimento, era uma declaração de quem realmente detinha o controle. Imagine a cena, e o Nilo, que era a fonte de vida e prosperidade para o Egito, se transforma em um símbolo de morte e destruição. Isso não é apenas uma praga, é uma mensagem. E não podemos esquecer que, em cada uma dessas pragas, há uma oportunidade para Faraó se arrepender. A insistência dele em endurecer o coração, em vez de se render à vontade divina, é um testemunho da teimosia humana. Ele poderia ter escolhido o caminho da humildade e da submissão, mas sua necessidade de controle e poder o leva a um caminho de destruição. Essa luta entre duas vontades, a humana e a divina, é o que torna essa narrativa tão rica e tão relevante até hoje. À medida que as pragas se intensificam, fica claro que cada uma delas não somente traz um novo nível de dor e sofrimento, mas também revela a fragilidade da confiança que Faraó tem em seus deuses. O Egito, que se considerava invencível, começa a perceber que o que eles adoravam não poderia protegê-los das consequências da desobediência. Essa batalha não é apenas física, mas também espiritual, e é um convite para que todos nós reflitamos sobre a nossa própria resistência à mudança e aos chamados divinos em nossas vidas. Em última análise, o conflito entre Moisés e Faraó é uma alegoria poderosa sobre a luta entre a obediência e a rebeldia. Enquanto Moisés se apresenta como um instrumento de Deus, Faraó se torna um símbolo da resistência humana à vontade divina. E, mesmo que Faraó tenha o poder político e militar, a verdadeira força se revela nas pragas, que são um testemunho da soberania de Deus. Essa história nos ensina que, muitas vezes,
a batalha mais importante não é aquela que trava-se no campo de batalha, mas sim a que acontece dentro de nós, na luta entre o que sabemos que é certo e o que queremos acreditar. A promessa de libertação agora. Vamos falar sobre a promessa de libertação que ecoa nas páginas do Êxodo. Essa promessa não é apenas uma esperança vazia, mas uma reafirmação da aliança de Deus com seu povo. Quando Moisés e Arão vão até Faraó para reivindicar a libertação dos israelitas, eles não estão apenas falando de um desejo de liberdade, mas de uma promessa que remonta a gerações. Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó que seus descendentes seriam libertos e que herdariam a terra de Canaã. Essa promessa é o fio condutor que atravessa toda a narrativa. Quando lemos Êxodo 5, vemos que a situação dos israelitas só piora. O aumento da carga de trabalho e a opressão são evidentes, e isso pode parecer contraditório à promessa de libertação. Mas é exatamente nesse momento que a fé do povo é testada. A resistência inicial de Faraó é um fator que, paradoxalmente, reforça a certeza de que Deus cumprirá sua palavra. Cada obstáculo se torna uma parte do plano divino, e as dificuldades enfrentadas pelos israelitas não são um sinal de abandono, mas uma preparação para algo maior. Além disso, as profecias que cercam essa libertação não são meras previsões, mas declarações poderosas que nos mostram a intenção divina. Através da história, Deus sempre teve um plano em mente, e esse plano inclui não apenas a libertação física, mas também a libertação espiritual. É uma chance para que o povo de Israel se lembre de quem realmente é, não apenas como escravos, mas como filhos de um Deus que não os esqueceu. Cada praga, cada confrontação, é uma maneira de Deus reafirmar que Ele está no controle e que não abandonará o seu povo. E é aqui que a narrativa se torna profundamente espiritual. A promessa de libertação não é apenas uma questão de sair de uma terra de opressão, mas envolve um relacionamento renovado com Deus. O desejo de libertação é também um clamor por um retorno à aliança, um reconhecimento de que, mesmo em meio à dor, a fidelidade de Deus permanece inabalável. O que Faraó não entende é que, ao resistir a essa libertação, ele está lutando contra um plano muito maior do que ele pode imaginar. Portanto, a promessa de libertação é tanto um desafio quanto um consolo. Para os israelitas, isso significa que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança deve permanecer viva. É um lembrete de que a fidelidade de Deus não se baseia nas circunstâncias, mas em sua natureza imutável. A libertação era uma questão de tempo, e cada momento de opressão só serviria para acentuar a alegria e o agradecimento quando finalmente chegasse a hora de partir. Essa narrativa ressoa profundamente em nós, mostrando que mesmo em meio a dificuldades, a esperança pode ser a luz que nos guia. A resiliência do povo de Israel agora, se tem algo que realmente impressiona nessa história é a resiliência do povo de Israel. Olhar para a resposta deles diante da opressão e do aumento da carga de trabalho é como observar um microcosmo de qualquer luta que enfrentamos hoje. Em vez de se entregarem ao desespero, os israelitas enfrentam uma dura realidade que, paradoxalmente, os fortalece. É como se, quanto mais pesadas se tornavam as correntes, mais forte se tornava a chama da esperança em seus corações. A resiliência deles é um testemunho poderoso de fé e perseverança. Mesmo quando a situação parecia sem saída, a esperança ainda pulsava entre eles. Essa luta pela fé diante da adversidade é algo que muitos de nós podemos nos identificar. Às vezes, quando tudo parece estar desmoronando, é na resistência que encontramos a verdadeira força. O povo de Israel, apesar das dificuldades, não deixou de acreditar que a promessa de Deus era verdadeira. Cada lágrima, cada dia de trabalho forçado, se tornava uma oração silenciosa, uma súplica por libertação. E, nesse contexto, a perseverança se torna uma virtude essencial. Não é fácil sustentar a esperança quando tudo ao seu redor sugere que não há saída. Os israelitas enfrentaram a indiferença e o desprezo de Faraó, mas ainda assim, mantiveram-se firmes. Essa capacidade de se manter firme, mesmo quando a realidade é cruel, é uma lição poderosa sobre a natureza da fé. É um lembrete de que a fé não é a ausência de dúvida,
mas a escolha de acreditar, mesmo em meio à tempestade. Além disso, a luta dos israelitas também reflete um aspecto comunitário. Eles não estavam sozinhos nessa batalha, havia um senso de união entre eles que os ajudava a enfrentar a opressão. A resiliência não é apenas uma qualidade individual, mas uma força que se multiplica quando as pessoas se unem. Essa solidariedade é um elemento crucial na luta pela liberdade, e é algo que muitos movimentos sociais até hoje tentam emular. Juntos, eles encontraram a força que talvez não tivessem individualmente. Por fim, a resiliência do povo de Israel nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança e a fé podem se tornar nossas maiores aliadas. É um lembrete de que o caminho para a libertação pode ser longo e árduo, mas cada passo é uma afirmação de que a luta vale a pena. Assim, mesmo quando a opressão parece insuportável, é a certeza de que Deus está com seu povo que mantém a chama da esperança acesa. Essa jornada de fé, trabalho e oração é um testemunho de que a verdadeira libertação começa dentro de nós e que a resiliência é a chave que abre as portas da liberdade. A resiliência do povo de Israel. Quando olho para a história do povo de Israel, fica claro que a resiliência deles era algo extraordinário. Imagine-se sendo oprimido, tendo suas esperanças esmagadas sob o peso de uma carga de trabalho que só aumentava. Cada dia trazia mais sofrimento, mais dor, e, no entanto, havia uma força que pulsava no coração daquelas pessoas. Era a luta pela fé, um desejo profundo de liberdade que não poderia ser facilmente extirpado. O que me toca é essa capacidade humana de resistir, de se levantar mesmo quando tudo parece perdido. Eles não eram apenas vítimas, eram lutadores, cada um deles, enfrentando uma adversidade que parecia insuperável. Mas o que exatamente sustentava essa resiliência? Era a esperança. A esperança de que um dia as promessas seriam cumpridas, de que a libertação realmente ocorreria. Eles lembravam das histórias contadas de geração em geração, das promessas feitas pelo Deus que sempre esteve com eles, mesmo em meio ao sofrimento. Cada vez que levantavam a cabeça para olhar para o horizonte, viam não apenas o sol, mas também a possibilidade de um futuro diferente. Esse fio de esperança se tornava um farol em meio à escuridão, guiando-os em tempos de desespero. Naquela época, era quase como um mantra, e um dia seremos livres. Entretanto, essa luta não era fácil. O aumento da carga de trabalho era uma estratégia deliberada de Faraó, uma forma de quebrar o espírito daquele povo. Ao sobrecarregá-los, ele esperava que suas vozes se calassem, que sua fé se dissipasse. Mas o que ele não percebeu foi que, em vez de quebrar a determinação deles, essas dificuldades apenas a fortaleceram. O povo de Israel começou a se unir, a se apoiar mutuamente. As mães sussurravam palavras de encorajamento para seus filhos, e os pais, mesmo exaustos, encontravam força nas mãos uns dos outros. Era uma verdadeira rede de solidariedade, tecida pelo desejo de não apenas sobreviver, mas de prosperar. É interessante notar que mesmo em meio a essa opressão, havia um espaço para a dúvida. O ser humano é complexo, e é natural questionar quando as coisas ficam difíceis. Muitos se perguntavam se realmente poderiam confiar nas promessas de libertação. Mas mesmo essa desconfiança não foi suficiente para apagar a chama da esperança que ardiam em seus corações. Eles começaram a perceber que a luta pela liberdade não era apenas uma batalha física, mas também espiritual. E assim, mesmo quando as lágrimas escorriam pelo rosto, havia uma resistência que se manifestava em suas orações e clamores a Deus. E assim, a perseverança do povo de Israel se tornou um testemunho poderoso. Eles continuaram a trabalhar, a lutar e a esperar, mesmo quando as circunstâncias pareciam opostas. Essa resiliência não era apenas para eles, mas também para as gerações futuras. Eles estavam, de certa forma, escrevendo uma nova história, uma história de liberdade e redenção. E essa história, marcada pela luta e pela esperança, acabaria por ecoar através dos tempos, inspirando outros a resistirem suas próprias batalhas. O que podemos aprender com isso é que,
mesmo nas situações mais sombrias, a fé e a esperança têm o poder de nos erguer e nos guiar para a luz. O papel da perseverança e da esperança quando se trata de perseverança, é impossível não reconhecer seu papel fundamental na luta do povo de Israel. Eles estavam em uma encruzilhada, enfrentando uma opressão imensa, e a única saída parecia ser através da persistência. A perseverança deles não era uma simples resistência passiva, mas uma ação contínua, uma determinação feroz de não se deixar vencer. Cada dia que passava, mesmo sob a pressão de Faraó, eles se levantavam e enfrentavam mais um dia de trabalho forçado. Essa força interior que pulsava entre eles nos ensina muito sobre a natureza humana. Mas o que alimentava essa perseverança? Era, sem dúvida, a esperança. A esperança de que um dia as correntes seriam quebradas, que a liberdade não era apenas um sonho distante, mas uma promessa divina. Essa esperança era como um combustível que alimentava a chama da perseverança. Mesmo quando as condições eram adversas e os desafios pareciam intransponíveis, havia algo dentro deles que dizia: nós somos mais do que isso. Temos um futuro a ser conquistado. Essa visão de um amanhã melhor se tornava uma arma poderosa contra a opressão. A perseverança e a esperança também trouxeram um senso de identidade para o povo de Israel. Em meio à adversidade, eles começaram a se enxergar não apenas como escravos, mas como um povo escolhido, com um propósito maior. Essa nova compreensão de si mesmos os uniu, e é fascinante perceber como a unidade pode surgir em tempos de crise. Eles se tornaram solidários, formando laços que transcendiam a dor e o sofrimento. Cada um deles, ao lutar por sua própria liberdade, estava também lutando pela liberdade do outro. Essa sinergia é um testemunho do poder comunitário que se manifesta em momentos de crise. A perseverança, no entanto, não é isenta de desafios. Havia momentos em que a desconfiança e o desânimo ameaçavam minar a determinação do povo. Aqueles momentos de dúvida eram cruciais, pois desafiavam a fé deles. Mas, em vez de se entregarem, muitos encontraram força na coletividade. Eles se lembravam uns aos outros das promessas de Deus. As memórias das promessas divinas tornavam-se âncoras em meio ao caos. Cada ato de fé, cada oração, cada palavra de ânimo se tornava uma forma de reafirmar a esperança, uma maneira de resistir à tentação de desistir. Assim, a perseverança e a esperança se entrelaçaram em um ciclo virtuoso, onde cada um alimentava o outro. O povo de Israel não apenas resistiu, eles se tornaram um símbolo de fé inabalável. O que podemos aprender com isso é que, mesmo em tempos de adversidade, a perseverança e a esperança podem nos guiar para além das dificuldades. Às vezes, tudo o que precisamos é de um pequeno raio de esperança para nos lembrar de que a liberdade é sempre possível, mesmo quando parece distante. Essa lição é atemporal e ressoa através das gerações, incentivando todos nós a manter a fé em nossos próprios desafios. A luta pela fé em meio à adversidade. A luta pela fé em meio à adversidade é uma das narrativas mais poderosas da história de Israel. Quando olho para aqueles que viviam sob o jugo de Faraó, percebo que a fé deles não era uma crença cega, mas uma luta constante. Eles sentiam a dor da opressão e, ao mesmo tempo, buscavam a presença de Deus em suas vidas. Essa dualidade é algo com que muitos de nós podemos nos identificar. Às vezes, a vida nos coloca em situações que testam não apenas nossa força, mas também nossa fé. É nesse espaço de tensão que a verdadeira fé se revela. A fé deles não se limitava a esperar por um milagre. Era uma ação, uma escolha diária de acreditar no que ainda não podiam ver. Eles sabiam que, mesmo em meio à dor, Deus estava presente. Essa certeza se tornava um alicerce em tempos de incerteza. Por mais difícil que fosse, eles continuavam a clamar a Deus, a orar e a buscar sua intervenção. Essa busca ativa pela presença divina se tornava uma forma de resistência. Quando os dias eram mais escuros, suas orações se tornavam gritos de desespero, mas também de esperança. E a adversidade, em muitos aspectos, fortaleceu essa fé.
Cada praga que se abatia sobre o Egito, cada sinal do poder divino, servia para reafirmar a crença do povo em um Deus que não os abandonaria. Eles começaram a perceber que a opressão também poderia ser um catalisador para a libertação. A luta pela fé se transformava em um testemunho vivo, onde cada um deles se tornava um porta-voz da esperança. Ao olharem uns para os outros, viam não apenas a dor, mas também a determinação de um povo que se recusa a se calar. Contudo, essa luta não era isenta de fraquezas. Havia momentos em que a fé vacilava, quando o desespero ameaçava engolir a esperança. Aqueles momentos eram cruciais, pois revelavam a fragilidade humana. Mas mesmo em meio a essas fragilidades, algo belo acontecia e a força coletiva do povo se manifestava. Eles se encorajavam mutuamente, relembravam uns aos outros das promessas de Deus e se levantavam juntos. Essa união se tornava um sinal de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé poderia se expressar de formas inesperadas. A luta pela fé em meio à adversidade é um testemunho de resiliência e esperança. O que podemos aprender com a história do povo de Israel é que nossa fé não precisa ser perfeita, ela pode ser cheia de dúvidas e incertezas. O importante é que, mesmo quando as coisas parecem sombrias, continuemos a buscar a luz. E, ao fazermos isso, podemos descobrir que a verdadeira força reside na nossa capacidade de lutar juntos, apoiar uns aos outros e acreditar que a libertação é possível. Essa é uma verdade que ecoa através dos tempos e continua a inspirar aqueles. E aí, meu amigo? Chegamos ao final dessa jornada incrível por Êxodo 5, onde profecias se cumpriram e o poder divino foi revelado de forma surpreendente. Olha só, quando pensamos em como Deus se move na história, não dá para não se emocionar, né? Cada praga, cada sinal, cada libertação nos lembra que Ele está sempre no controle, mesmo nas situações mais difíceis. Agora, eu quero que você pense comigo, o que essas histórias têm a ver com a sua vida hoje? Você já parou para refletir sobre as promessas de Deus que ainda estão por se cumprir na sua jornada? Lembre-se, a graça e a misericórdia estão sempre ao nosso alcance, basta estendermos a mão. E se você está passando por um momento de tentação ou dúvida, saiba que a oração tem o poder de nos fortalecer. Que tal compartilhar aqui nos comentários como a fé tem te sustentado? Vamos juntos explorar essas experiências e crescer na confiança em Deus. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque este é apenas o começo. A cada vídeo, vamos desvendar mais verdades poderosas da palavra. Até a próxima, e que a alegria no Senhor seja sua força.